O que será que vai acontecer quando a rainha Elizabeth II deixar o trono britânico? Será que existe algum tipo de protocolo para quando isso acontecer? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Eu sou o Rod Krebs e você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Com a morte do Príncipe Philip recentemente, tem havido uma série de especulações sobre se ou quando a rainha Elizabeth vai abdicar do trono em favor do seu filho, o Príncipe Charles, ou se ela vai seguir no trono até a sua morte, o que seria o normal nesse caso. Lembrando que a rainha tem 95 anos, completos agora, no dia 21 de abril, e o seu reinado acabou de completar 68 anos. Foi ontem, no dia 2. Mas o que está previsto no protocolo real de sucessão ao trono? Eu vou te contar. Primeira coisa, esse é um protocolo para o caso da morte da rainha ou do monarca. Vamos tratar então como monarca, que é o termo mais correto aqui. Então, o protocolo que eu vou te contar é caso de falecimento do monarca e a partir daquele momento, como que as coisas vão acontecer. Vamos lá. A primeira coisa que acontece assim que há o falecimento do monarca é a comunicação oficial a partir do Palácio de Buckingham a todo mundo, literalmente todo mundo. Existe também um protocolo para ser feito nisso, tá? Então, se você quiser saber como que é esse protocolo, é um protocolo de 20 e poucas etapas que precisam ser seguidas e todas são feitas praticamente no mesmo dia. Então, se você quer saber, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para o nosso blog, onde eu deixei todas essas etapas por extenso e tudo que vai acontecer no caso de uma morte de monarca, tá? É só clicar ali e você acessa também. Mas, passado essa comunicação oficial, o novo monarca, que nesse caso é o primeiro na linha de sucessão, falando especificamente hoje do Reino Unido, a gente fala do Prince of Wales, do Príncipe de Gales, o Príncipe Charles, ele assume imediatamente o trono. É feita uma nomeação e ele assume com totalidade de poderes, ou seja, ele passa a nomear todo mundo que trabalha para ele, se ele quiser, ele passa a fazer mudança na decoração do Palácio de Buckingham, se ele quiser, ele passa a nomear o primeiro-ministro, ele pode trocar o primeiro-ministro se ele quiser. Então, a partir do momento que Charles assumir, ele tem todo esse poder na mão para ele mudar todas as coisas que Elizabeth vem fazendo há quase 70 anos, se ele quiser. Muito provavelmente, as coisas não vão acontecer de imediato, né? Assumir o trono e desmembrar tudo para poder arrumar tudo de novo. Por quê? A partir da morte do monarca e quando o novo monarca assume, o país entra num período de luto. E esse período de luto, assim, a gente está acostumado aqui de ter um luto de 3 dias, um luto até de 7 dias quando é uma figura muito importante, né? Mas, no caso do Reino Unido, falando especificamente do Reino Unido, esse luto pode durar meses, até mesmo anos, dependendo do nível de importância da pessoa. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, o período de luto do rei Jorge VI, pai da rainha Elizabeth, durou aproximadamente 1 ano e 5 meses. Então, ele morreu em fevereiro de 52 e ela só foi coroada, que é vamos dizer assim, o evento que encerra esse período de luto, em junho de 53. Então, como eu falei, passado esse período de luto, que não vai ser determinado em lugar nenhum, não vai ter aquela declaração oficial de estamos em luto de 1 ano e bolinha, não vai. Esse luto ele vai durar enquanto a família real quiser, enquanto for interessante para eles passar esse período de tristeza pela morte de um ente querido. Geralmente é o pai ou a mãe do monarca. Então, isso também acontece, cabe um adendo aqui, que também acontece para não regentes. No caso, a gente falou de Jorge VI, mas logo depois da morte de Jorge VI, morreu a rainha Mary, que era mãe de Jorge VI. Então, foi um período onde houve, vamos dizer assim, lutos acumulados, por assim dizer, né? E também, antes da coroação de Elizabeth, outras situações iam acontecendo no país, né? Há de se deixar claro que o país ainda estava se recuperando do final da Segunda Guerra Mundial, se reconstruindo depois da Segunda Guerra Mundial. Era importante esse tempo de cura também para a família real. Então, passado isso, passou-se esse ano e 4, 5 meses e, enfim, Elizabeth foi coroada. E é aí onde entra essa cerimônia simbólica, sim, porque lá no momento da nomeação o monarca ele já atua, ele já é o rei ou a rainha do Reino Unido e passa a atuar com totalidade de poderes, como eu falei, mas
a partir do momento da coroação. A coroação é aquela coisa de pompa e circunstância, aquela coisa cheia de tradições que vem de lá, de antes do século X, que muitas delas são perpetuadas até hoje. A forma de se fazer, o tipo de roupa que se usa, até mesmo a liturgia, são as mesmas que eram usadas por reis e rainhas aí do passado. Então, finalizado esse período de luto, é convocado, feita essa cerimônia de coroação, são convocados chefes de estado de vários países e hoje em dia, obviamente, será televisionado, como foi há quase 70 anos atrás. A coroação da Rainha Elizabeth foi a primeira cerimônia de coroação televisionada da história. Então teremos a segunda, né, já que Elizabeth quase vive para sempre. Teremos a segunda cerimônia de coroação quando ela sair do trono, seja abdicando, seja falecendo, enfim, não podemos fugir dessa palavra. Então vamos assistir essa cerimônia de coroação de um novo rei. Até porque a linha sucessória do trono britânico ela é composta hoje, no seu início, por homens. Estou falando principalmente de Prince Charles, que é o primeiro, logo em seguida o seu primogênito, o primeiro filho, Prince William, e em seguida o Prince George, que é filho do Prince William. Mas também, eu falei mais cedo sobre o nosso blog, onde a gente está postando várias coisas, inclusive eu falei das etapas de comunicação sobre a morte do monarca, e lá também eu coloquei a linha sucessória ao trono britânico atualizada. Então, só clicar no link que está aqui na descrição que você acessa isso também para você dar uma olhada e ver o que pode acontecer, fazer suas apostas, quem é que assume, quem é que não assume, quem morre antes, quem não morre, e diz aqui no comentário quem que você acha que vai assumir logo o trono britânico, tá bom? E uma última coisa que acontece nessa cerimônia de coroação, que além de toda a tradição, de toda aquela pompa, circunstância que eu falei, é onde é anunciado o nome real que aquele monarca vai receber ou vai escolher, porque quem escolhe na realidade é o próprio monarca. Por exemplo, o rei George VI, que é o pai da rainha Elizabeth, o seu nome na realidade era Albert alguma coisa George, e ele escolheu George por toda uma questão histórica até do irmão dele, Eduardo VIII, que abdicou ao trono. Foi um escândalo geral na Inglaterra, no Reino Unido, de uma forma geral, assim, o povo ficou muito chocado. O Prince Albert, que assumiu como rei, King George, ele escolheu o nome George em virtude do pai King George V, Jorge V, para que esse nome perpetuasse e ele fizesse um bom reinado, e eventualmente ele acabou fazendo sim. Então, para essa passagem de bastão, passagem de coroa, por assim dizer, o Charles vai ter de escolher o seu nome real. Então, já tem, inclusive, casas de apostas no Reino Unido, que gente apostando qual o nome que ele vai escolher. Eu acredito, aí vou dar a minha aposta pessoal, que ele vai ser King Charles III, então o rei Charles III. O Reino Unido não tem um King Charles desde, sei lá, do século XVII, com a morte de Charles II. Então, muito provavelmente ele vai querer seguir com Charles III, essa é a minha aposta. E qual que é a sua? Conta pra mim. Eu estou muito feliz que você chegou até o final desse vídeo aqui comigo. E conta pra mim, você já sabia dessas coisas? Sabia como é que acontece essa questão aí de passagem de um monarca para o outro? Eu particularmente sabia de algumas coisas, mas pesquisando para fazer esse vídeo, eu aprendi várias outras coisas que eu não sabia, que eu não tinha nem ideia de como é que funcionava. Então, deixa aqui no comentário pra mim o que você sabia, o que você não sabia, que eu quero saber também da sua opinião, tá? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O link está aqui do lado e também vai estar na descrição do vídeo. Então, muito obrigado pelo seu view e vejo você num dos próximos vídeos. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau.